Olá, meus irmãos. Eu quero ler com vocês um texto hoje um pouco mais longo, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2. Eu quero ler até o verso 10, Gálatas 2, de 1 a 10. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados coludas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Amém. Há vários aspectos aqui nesse texto, eu quero ver se destaco alguns deles relacionados ao chamado de Paulo e a consciência de que Deus o vocacionara, e, ao mesmo tempo, a cautela da igreja quanto a isso. Paulo era o perseguidor da igreja. Ele não era conhecido de muitos, que se referiam apenas a ele desta forma. Aquele que antes nos perseguia, agora é um crente. Muito bem, apóstolo Paulo teve a sua conversão. Ele fala aqui de 14 anos depois subir outra vez a Jerusalém. Não sabemos se esses 14 anos é após a sua conversão ou se refere aqui à soma desse 14 com o que diz no verso 18 do capítulo 1. Decorrido 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Então, não sabemos se 14 anos após a conversão ou 17 anos após a sua conversão. Não sabemos ao certo. Isso também não é o mais importante dentro do que nós pretendemos destacar. O fato é que se passaram muitos anos. Paulo refletiu bastante sobre a sua vida, refletiu sobre a ação do Espírito Santo. Ele teve que rever conceitos que estavam muito bem sedimentados em seu coração, em sua mente. Ele passou por uma grande transformação espiritual e intelectual, algo extremamente difícil, mas evidencia-se aqui como o Espírito Santo operou em sua vida. Bom, nós lidamos com uma questão objetiva e uma outra subjetiva. E essa é uma questão que nós nos deparamos constantemente. Você tem a consciência do seu chamado. E alguns, dentro dessa consciência, querem destruir, chutar, derrubar toda a estrutura. O que importa é o seu chamado. E pronto. Você pode estar convicto disso, que foi chamado por Deus. Paulo não tinha dúvida alguma da sua conversão. Ele não tinha dúvida alguma do seu chamado. Ele não tinha dúvida alguma de que Deus o vocacionara para pregar entre os gentios. Mas ele necessitava do apoio da igreja. Ele não podia simplesmente fazer o seu ministério à revelia.
Por isso que ele procurou, quando ele diz aqui no verso 2, subir em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas, em particular, aos que pareciam de maior influência, para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Ou seja, ele procura os apóstolos, procura os presbíteros, os líderes da igreja, para falar de como foi a sua transformação, como foi a operação do Espírito Santo em sua vida e como tem sido o discernimento que Deus lhe tem dado. Ele quer que aquela experiência subjetiva dele se torne algo objetivo para a igreja. Isso é natural. Ao mesmo tempo, se Paulo faz isso, é porque ele percebia na igreja uma certa cautela. E, meus irmãos, também é perfeitamente natural. Havia perseguições, havia falsos mestres, haviam pessoas que se empolgavam com a mensagem do evangelho e depois demonstravam estarem totalmente equivocados quanto ao evangelho, como foi o caso, por exemplo, de Elimas, o mágico. O fato é que a igreja tinha que ter cautela. Mas você está tão certo da sua experiência subjetiva que você quer atropelar. E a igreja, ao mesmo tempo, ela tem que ter a sua estrutura própria. Ela cria a sua metodologia, amparando-se nas Escrituras, e, ao mesmo tempo, observando isto na história, na sua história como igreja, os equívocos cometidos, as precipitações. Então, é preciso que haja, por parte da igreja, uma compreensão de que alguém que se sente chamado, ele tem urgência. Mas também é importante que aquele que se sente chamado entenda que Deus não chamou apenas a ele. Deus pode ter lhe dado uma missão especial, como foi o caso de Paulo, quando ele diz aqui no verso 8, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E até que a igreja compreende isso no verso 9. Quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim, a Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Ele conseguiu convencer a igreja. Certamente esses irmãos oraram a respeito, conversaram entre si, entrevistaram a Paulo demoradamente, porque eles estavam lidando com o apostolado da igreja, com o ensino do evangelho. Até pouco tempo, Saulo era apenas um perseguidor da igreja. Eles têm que verificar isso com muita cautela, se isso de fato é assim. Meus irmãos, isto ocorre mudando o que deve ser mudado também, quanto à formação de pastores, os jovens que se sentem chamados para o ministério e não têm a paciência de saber esperar, dentro do caso do sistema presbiteriano, em que o aluno vai para o seminário, primeiramente, tem que passar pelo conselho da sua igreja, e após ele passar pelo conselho da igreja, ele é encaminhado ao presbitério, ele vai como aspirante, torna-se então candidato, caso o presbitério aprove, e a base disso é uma declaração do conselho da igreja de que aquele jovem, já pelo menos há 3 anos, ele é membro daquela igreja local e tem demonstrado em seus atos, em seu comportamento, evidências do chamamento para o ministério. E agora ele passou pelo conselho, passou pelo presbitério, vai fazer o exame de saúde física, mental. Sendo aprovado, ele vai ficar 4 ou 5 anos no seminário. Se for um seminário noturno, em geral, são 5 anos. Se for algo mais próximo de um tempo integral, será 4 anos. Então, observem,
3 anos antes, tudo correndo bem, agora tem mais 4, pelo menos, 7 anos já se passaram. Depois que ele se forma, ele tem que apresentar ao presbitério uma monografia, que nós chamamos de tese. Tem que apresentar também uma exegese, uma passagem bíblica, partindo dos originais hebraicos ou gregos. Se ele for aprovado pelo presbitério, a sua pregação, no seu exame oral, a sua tese exegese, ele vai ser licenciado, vai ser designado um campo para ele, e ele ficará ordinariamente mais um ano. Menos de um ano é muito raro hoje, exceto casos excepcionais, mas é muito raro. Então, em geral, ele vai ser licenciado um ano e vai ser acompanhado pelo seu tutor. O tutor o acompanhou durante todos os anos, que é o pastor designado pelo presbitério. Agora poderá ser o mesmo ou outro tutor que vai acompanhá-lo. E depois deste um ano, virá ou não uma referência feita pelo seu tutor, muitas vezes uma carta do conselho da igreja, dizendo que ele desempenhou bem a sua função como licenciado. E agora ele vai ser examinado novamente pelo presbitério, e, sendo aprovado, ele será ordenado. Mas, se isso não ocorrer, ele tem mais um ano que ele poderá demonstrar suas aptidões. E, se no segundo ano não der certo, ele tem mais um ano para fazer isto. Então, observe, na pior das hipóteses, ele passou 3 anos antes do seminário, mais 5 no seminário, 8, e mais 3 licenciados, 11 anos. Nas situações mais comuns, ele teria 3 anos antes, o seminário 4 ou 5, vamos pegar 4, 7, e depois um ano de licenciatura, 8 anos. Então, na melhor das hipóteses, ele tem 8 anos envolvido com isso, desde antes de ser examinado para o seminário, onde o pastor o escalou, deu atividades para ele na igreja, nas congregações, com os jovens, com os adolescentes, não importa, algum tipo de atividade ele vem desempenhando. Então, é uma formação extremamente séria, falha, como qualquer formação, mas séria, porque nós estamos lidando com o ministério da igreja. E esse ministério da igreja envolve recursos da igreja, envolve as ofertas, os dízimos das viúvas, dos órfãos, dos pobres. Então, é preciso tratar com muita seriedade isto. Então, não venham agora pessoas imaginar que o curso de seminário tem que ser nivelado com um outro curso qualquer. Não tem. Não tem. E nós ficamos, às vezes, trazendo para baixo, né? Durante muito tempo, a ideia de reconhecimento pelo MEC era grande coisa, que é uma grande tolice. Os pagãos vão referendar o nosso curso de algo que eles nem sequer creem. Muito bem. Então, nós temos que ter um curso sério, apertado, difícil. Aí nós tendemos muitas vezes a encher as instituições teológicas de determinados acolhimentos, porque o menino precisa de um tratamento psicológico, mas a instituição, na realidade, segue Jay Adams. Eu não sei como compatibiliza essas duas coisas. É cheio de dói. E, meus irmãos, nós estamos preparando pessoas para o ministério, que é algo extremamente difícil. E nós fazemos, ou devemos fazer, o melhor que pudermos, embora sabemos que dependemos sempre, sempre, sempre da graça de Deus. Mas aquela formação tem que ser algo já por si só, altamente seletiva dentro da capacidade que temos. E não venho falar que o curso de seminário é um curso teórico. Não é um curso teórico. Para começar, a maioria esmagadora dos professores, a maioria, é constituída de pastores de igrejas, que são docentes também, homens que estão acostumados no campo com experiências das mais variadas, cada um deles. Isso se completa num todo. Um outro aspecto é que, atipicamente, um aluno de um seminário ele já pode começar a trabalhar no primeiro ano. No primeiro ano ele pode já começar a trabalhar na sua igreja local ou em uma outra, e é bom até que seja uma outra.
Em geral, ele veio da sua cidade para um outro centro, onde tem um seminário, e ali ele vai trabalhar numa congregação, e vai ter que liderar o trabalho, e ele fica muito apavorado, e é natural, porque ele está começando o curso, tem uma semana de seminário, mas é seminarista, e vai para o acampamento de carnaval falar para os jovens, e algum concurso bíblico, alguma coisa, e vão dizer assim, não, qualquer dúvida o seminarista resolve. E sem perceber que o que difere ele dos outros jovens é que ele teve uma semana de aula. Então, meus irmãos, é algo extremamente sério e difícil. A formação teológica é séria e tem que ser assim mesmo. Quantos anos Paulo se preparou aqui após a sua conversão para que ele tivesse a destra de comunhão daqueles irmãos, para que o reconhecesse como um apóstolo, para que levasse a mensagem aos gentios. É preciso que nós aperfeiçoemos isso e façamos com um sentimento de grande total dependência da misericórdia de Deus, para que Ele nos assista e para que Ele nos permita preparar melhor esses jovens que Deus coloca muitas vezes sob a nossa responsabilidade para servirem ao Senhor como ministros da igreja, como missionários da igreja, para glorificar o seu nome por meio da obediência à sua vocação, pregando o evangelho com fidelidade, com intensidade, com fervor. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos dê o discernimento bíblico necessário. Amém.